Esse cara é o maior Jack de Elmore. Quando a gente fala sobre personagens com comportamentos estranhos em Gumball, é muito provável que pense direto naqueles que todo mundo sempre comenta. O vendedor da van misteriosa, o palhaço bizarro ou até mesmo a coitada da Sarah. Mas existe um outro personagem que apareceu em mais de 30 episódios e à primeira vista se enxerga totalmente normal. Ele é trabalhador, educado, metódico e só mais um cidadão comum de Elmore. Só que quando a gente começa a juntar todas as suas aparições ao longo das 4 temporadas desde que ele surgiu e começa a cruzar alguns pontos bem específicos de comportamento, um padrão começa a aparecer. E eu te garanto, depois que você perceber o que ele faz, você nunca mais vai conseguir ver o incrível mundo de Gumball da mesma forma. Hoje a gente vai desvendar qual é a real do Leonard Daniels, o criminoso mais perturbador de Gumball. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa história é uma pergunta bem simples. Quem, ou melhor, o que exatamente é o Leonard Daniels? Visualmente ele já é bem estranho até para os padrões de Gumball. O Leonard é uma lâmpada humanoide, baixinho, calvo, ele veste uma camisa social gravata e não usa calças, vestindo somente essa cueca. E sendo justo, dentro de Elmore isso nem seria exatamente um problema, até porque esse é um mundo onde metade dos personagens ignora completamente qualquer lógica da natureza ou da sociedade. Então a roupa por si só não seria exatamente um problema. Mas existem alguns detalhes que fica difícil de ignorar quando a gente olha para o Leonard com um pouco mais de atenção. Apesar dele ser claramente um adulto, tudo nele parece ter algum tipo de tratamento meio infantil, quase desconfortável. A postura, o jeito estranho de aparecer nas cenas, a forma como ele interage com os outros personagens, é quase como se alguma coisa nele fosse feita para deixar a gente desconfortável. Mas para conseguir entender isso melhor, a gente precisa voltar para o começo. A estreia dele aconteceu em A Estranheza na 4ª temporada da série original. Aquele episódio onde o Gumball e o cachorro-quente conseguem transformar qualquer encontro casual diário na situação social mais constrangedora possível. E foi no meio desse caos onde o Leonard apareceu pela primeira vez. Quando os dois estão dentro da cabine do banheiro masculino da escola, eles derrubam a porta e ela cai direto em cima do Leonard em uma piada nada suspeita à primeira vista. Depois, a gente encontra ele num ônibus lotado, onde o Gumball mais uma vez se vê preso com um cachorro-quente e mais uma multidão de pessoas, o que leva ele a hiperventilar com ansiedade. Enquanto todo mundo reage a isso de forma negativa, a gente tem isso aqui. Desculpa. Sem problemas. E se não fosse suficiente, a gente tem um último encontro com o Gumball naquele dia que acontece na saída do shopping de Elmore. O que dá a entender que a situação constrangedora simplesmente passou para mais uma vítima. O que claramente ele não deixa rolar. A questão é que no começo isso parece só fazer parte da piada do episódio, porque a graça da história é justamente o universo conspirando para criar esses encontros constrangedores. Mas quando a gente olha para essas cenas juntas, começa a surgir uma sensação estranha. Porque o Leonard não aparece só uma vez, e olhando hoje, parece que é quase como se esses encontros tivessem sido premeditados por ele e não apenas coincidências, tá ligado? E o pior é que não parou por aí, porque depois disso, essas coincidências continuam acontecendo durante as temporadas 5 e 6. Em O Ex, aquele episódio em que o Gumball tenta reconquistar o Rob como seu arqui-inimigo, o Leonard aparece de novo em um momento completamente aleatório se oferecendo pra machucar o Gumball. Eu posso cortar os seus freios. Esquisito. Em Os Zumbis, quando as crianças estão andando pela cidade pedindo doces, a gente descobre que o Leonard está escondido e usando a noite de Halloween para observar o Gumball, o Darwin e a Carrie. Mas não é esquisito espionar as pessoas desse jeito? Não, só é esquisito se você deixar esquisito. E que fica bem claro que não é uma atividade muito incomum para ele quando se trata do Gumball. Mas por que exatamente o Leonard Daniels cruza o caminho do Gumball tantas vezes? Será que isso é só uma coincidência suspeita ou existe uma explicação muito mais sombria para toda essa história? É aqui que as coisas começam a escalar e se conectar de maneira ainda mais estranha. Porque quando a gente começa a investigar a vida do Leonard com um pouco mais de atenção, a gente descobre uma conexão que pode passar facilmente despercebida. Apesar dele já ter feito alguns bicos por aí, o que a gente sabe é que o Leonard Daniels trabalha na fábrica do arco-íris. Ou seja, ele é colega da Nicole Watterson, a mãe do Gumball. E embora a gente nunca tenha tido uma interação direta entre os dois, é bem possível que ele já soubesse quem o Gumball era muito antes de cruzar com ele nas ruas de Elmore. Isso porque, como a gente já viu várias vezes durante a série, ela tem fotos da família espalhadas pela sua mesa de trabalho, incluindo do próprio Gumball. Ou seja, se o Leonard circula por aquele ambiente todos os dias, não seria difícil imaginar que ele já tenha visto o Gumball centenas de vezes por ali desde que ele era bebê.
Então, no primeiro momento, é muito fácil pensar que talvez o Leonard seja só mais um adulto meio estranho de Elmore tentando ser bacana. A gente sabe que ele é um cara excêntrico e pode ser que isso traga com ele a bagagem de ter que viver com pouco tato social, ser facilmente manipulável e quase sempre ignorado pelos outros. Mas antes fosse só isso. Quando a gente começa a olhar um pouco mais de perto, algumas coisas ainda continuam meio difíceis de explicar. Porque embora ele seja constantemente ignorado e manipulado na vida real, existe um lugar onde o Leonard Daniels parece passar tempo demais. E onde ele pode ser ele mesmo sem nenhum tipo de filtro. E aqui as coisas começam a ficar bem mais difíceis de defender. Principalmente quando a gente percebe com quem ele passa esse tempo todo online. Em mais de um momento da série, o Leonard aparece conectado justamente em fóruns, comunidades e aplicativos frequentados pelas próprias crianças de Elmore. Em um dos episódios de O Anuário do Darwin, por exemplo, a gente descobre que ele está presente no mesmo grupo onde a Carrie, o Tobias e o João Banana estão conversando, acompanhando e ainda interagindo em tempo real. Você não tinha que estar procurando uma foto dela pro anuário? Eu não ligo. E isso por si só já é no mínimo estranho, até porque a discussão da qual ele decide participar tem a ver com fotos das crianças pro anuário da escola. E eu acho que eu não preciso desenhar aqui pra dizer que o Leonard já se formou da escola há muito tempo, né? Mas será que o Leonard mandando umas mensagens meio suspeitas já seria um motivo suficiente pra gente ficar paranoico? Bom, se existir alguma dúvida sobre isso, o mundo maravilhosamente estranho de Gumball basicamente resolveu acabar com ela. No episódio A Distância, o Gumball e o Darwin acabam sendo forçados a dormir em quartos separados depois que a Nicole percebe que a dependência emocional dos dois já passou um pouco dos limites. E quando horas em cal já não são mais suficientes para o Gumball lidar com a ausência do irmão, ele tem a ideia de convidar o Darwin para jogar a Cidade do Panda, que é um game online no estilo de Club Penguin. Só que embora o site ainda esteja ativo, os dois encontram ele completamente abandonado, com o servidor praticamente vazio, com a exceção de um único jogador, o cara do Bambu 97. No começo, o Gumball e o Darwin até simplesmente ignoram o cara, mas quando o Gumball começa a desconfiar e sufocar cada vez mais o irmão com a distância, ele fica completamente sozinho naquele chat. Pelo menos até esse jogador misterioso decidir voltar pra conversa, ganhar a confiança do Gumball, soltar uma palestrinha emocional clássica e manipular o Gumball a ponto de deixar o menino pronto pra fazer tudo o que ele disse. O Gumball acaba prendendo a Anaís em frente ao computador e começa a destruir completamente o quarto do Darwin a ponto de quase machucar o próprio irmão, guiado por um cara aleatório de um chat online. E nesse ponto vocês já sabem que era o tal cara, né? Que simplesmente desaparece da situação em um clique no momento em que percebe que tem mais gente entrando no quarto pra ver o que ele acabou de fazer. E com isso eu acho que a gente já tem prova suficiente pra entender que não tá falando só de coincidências estranhas ou de encontros aleatórios pela cidade. Agora a gente tá falando de um adulto que passa seu tempo online observando crianças. O Leonard entrou no jogo exatamente quando o Gumball entrou, em um padrão que fica meio difícil de ignorar em retrospectiva. A realidade sombria e nojenta é que o Leonard Daniels parece ter um interesse bem específico no Gumball desde sempre, e quando a gente junta essas peças, o Leonard deixa de parecer só mais um personagem estranho de Elmore e começa a parecer outra coisa. No fim, por trás de todo o humor absurdo de Gumball, parece que a série acabou escondendo um dos personagens mais perturbadores já colocados em um desenho. E isso acaba levantando uma pergunta até meio desconfortável. Porque se um personagem assim conseguiu ficar escondido dentro de uma série por tanto tempo sem que quase ninguém notasse o padrão, a parte realmente assustadora é pensar que na vida real, pessoas como Leonard Daniels também passam despercebidas o tempo inteiro.